Olá, boa tarde para você. Moradores do bairro Serra, na região centro-sul de Belo Horizonte, ajudaram a PM a prender 2 homens que pretendiam invadir e assaltar uma casa. Um deles foi encurralado pelos policiais, graças aos gritos dos vizinhos. As imagens mostram a movimentação policial na rua. Uma mulher grita para os militares, apontando onde estavam os ladrões. Os carros estão nesse prédio aqui. Um deles foi detido em cima do telhado de um imóvel. Segundo os moradores, o ladrão passou por esta casa que está sendo demolida. Em seguida, ele veio até os fundos aqui da obra, nessa parte mais alta, pulou o muro passando pela cerca e ganhou o telhado da casa onde pretendia entrar. Ali ele arrancou várias telhas para penetrar dentro do imóvel, mas acabou não conseguindo. O que ele não contava é que seria cercado pela polícia militar e denunciado pelos vizinhos. Esta mulher, que não quer aparecer, conta que o homem ainda quebrou os vidros da janela do apartamento onde ela mora. Eu cheguei aqui, estava com uma telha na mão já. Aí jogou em mim para acertar a janela. Ele queria fazer ponte, pular para aqui, para dentro de casa, sabe? E não conseguiu. Acho que a distância, ele tentou, mas a distância é um pouco grande para ele, né? Além do prejuízo, a tentativa de furto também deixou a família preocupada com a segurança. A gente achava que era protegido, agora não. Vou pôr grade aqui. De acordo com a PM, outro suspeito foi detido nas proximidades do condomínio e confessou ter participado do furto frustrado. Eles foram levados para a delegacia. Toda essa confusão no bairro Serra, um bombeiro reformado foi assaltado. Ele foi agredido e teve a moto roubada. João Marcos Reis, de 49 anos, estava conversando com uma mulher na calçada da rua Itapemirim. A motocicleta dele estava estacionada a poucos metros dos dois. De repente, o bandido se aproximou, sacou a arma e anunciou o assalto. Ele ainda deu uma coronhada no militar. Pegou a chave, o capacete, colocou a arma na cintura e foi até a moto. O criminoso ligou o veículo tranquilamente e fugiu em direção ao aglomerado da Serra. O assaltante continua foragido. A insegurança no bairro Céu Azul, em Venda Nova, na capital, passou da conta. No comércio, quase ninguém escapa da ação dos bandidos. E a maioria dos criminosos age com violência. A qualquer hora do dia, em qualquer rua do bairro, quem já não foi conhece alguém vítima da criminalidade, principalmente dos assaltos. A gente está no ponto de ônibus, não tem horário, é de dia, de noite, na porta de casa. Eles chegam, metem o revólver na gente. Não tem horário, 6 da manhã, 14 horas. A insegurança é muito grande. Foi dentro da minha empresa que eles chegaram, meteram o revólver em nós, levaram dinheiro, computador, celular. A única saída para ele foi fechar o comércio. Não dava mais. Tá tão danado que desistimos. Paramos. Quem ainda está de portas abertas reclama que os bandidos estão agindo com frequência. Estava no meu recinto trabalhando, quando o indivíduo chega, foi assaltado com uma bicicleta, ele chega, encostou a bicicleta, me meteu o revólver e levou o dinheiro do dia, o qual tinha feito. Isso foi 2 vezes quase consecutivo. No último domingo, esta drogaria foi assaltada. Um dos criminosos chegou e ficou despistando, como se fosse um cliente. O outro já chegou apontando a arma. Ele rendeu clientes e funcionários. Alguns ficaram sentados no chão, enquanto os ladrões enchiam a mochila. Esta funcionária levou uma coronhada. Esta outra, grávida de 5 meses, acompanhou tudo, agachada, atrás do balcão, até que os assaltantes recolheram tudo do caixa e foram embora. O momento foi muito grande, né? Aí eu pensava no meu filho e a cliente estava com o neném no colo e a filha dela que estava também. E o comerciante foi vítima de mais 2 crimes somente nos últimos 20 dias. Ele teve um carro tomado de assalto nesta mesma região. E uma outra drogaria, que também funciona aqui no bairro, foi arrombada durante a madrugada. A gente fica, assim, receoso pela própria vida. Tanta coisa acontecendo ao redor, a violência tamanha, que a gente fica com medo até de sair de casa. Mas segundo a PM, a situação não está tão alarmante assim.
esse alarme, né, da população não condiz com o que está acontecendo realmente no bairro. O bairro está sendo patrulhado, né, o que está acontecendo em termos de criminalidade está dentro da normalidade, né. Acontece que qualquer pessoa que é vítima, ela não fica satisfeita de estar sendo vítima naquele momento. Mas quando a gente olha o contexto global, né, o bairro está sob controle, não tem uma estatística alarmante, conforme algumas pessoas têm relatado. Bandidos assaltaram um supermercado em Varginha, no sul de Minas. Para aterrorizar ainda mais as vítimas, eles chegaram a atirar dentro do comércio. A movimentação da polícia foi intensa no local. Os bandidos haviam acabado de assaltar o supermercado. Segundo a PM, uma das vítimas ficou tão assustada que não conseguiu continuar trabalhando. Esses indivíduos entraram em supermercado aqui da cidade rapidamente, de posse de arma de fogo, e anunciaram o assalto. E dali subtraíram montantes de dinheiro. Os bandidos fugiram levando todo o dinheiro dos caixas. E ao sair, segundo a polícia, um dos criminosos efetuou um disparo da arma de fogo para o alto. Por sorte, ninguém se feriu. Ninguém quis gravar a entrevista. A polícia acredita que os bandidos possam ser os mesmos que assaltaram a lotérica no bairro de Fátima. O crime ocorreu na última segunda-feira. São pessoas que conhecem rotas de fuga, fazem um assalto e, logicamente, usam essas rotas para rapidamente sair do local. Nós contamos aí com a população para que denuncie, né, pessoas suspeitas ou que viu alguma moto saindo de algum matagal ou cafezal e comunique aí 190. Várias viaturas já estão no encalço desses indivíduos para que nós possamos prendê-los brevemente. Tá feia coisa em tudo quanto é lugar, né? O acidente com o ônibus clandestino que matou 4 pessoas na BR-381 no último domingo acende o alerta para passageiros que se arriscam em viagens com transporte irregular. Autoridades dizem que o barato pode custar a vida. R$280. Esse foi o valor pago pela viagem por cada vítima do grave acidente com um ônibus clandestino na BR-381 em Igarapé. O bilhete cobrado por uma empresa regular custa em média R$400. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, é de olho em pequenas economias como essa que muita gente coloca a vida em risco ao viajar em veículos sem qualquer condição de pegar estrada. Às vezes, por causa de 10, 20, 30 reais, as pessoas deixam de viajar numa empresa regular e colocam suas vidas nas mãos de desconhecidos, em veículos muitas vezes que não apresentam as menores condições de segurança, motoristas que elas não sabem se estão preparados para fazer aquele trajeto ou sequer conhecem aquele trajeto. 4 pessoas morreram no acidente. Os passageiros saíram da Paraíba. O destino era São Paulo. O ônibus da Aguinaldo Turismo estava com os pneus carecas. E o motorista, que é dono da empresa, fugiu sem prestar socorro às vítimas. Ele não tinha autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres para fazer a viagem. A ANTT e a Polícia Rodoviária Federal são responsáveis pela fiscalização do transporte interestadual. O documento que autoriza o fretamento deve ser solicitado ao órgão com antecedência e pode ser exigido pelo passageiro antes de embarcar. Nessa autorização, ela vai constar a placa do veículo, o nome dos motoristas, o destino dessa viagem, origem e destino, com data de ida e de volta. Todas as informações relativas a essa viagem. No caso do transporte intermunicipal, o órgão fiscalizador é o Departamento de Estradas de Rodagem. E as normas a serem cumpridas pelas empresas de transporte fretado são bem parecidas com as exigidas pela ANTT. O DR ainda oferece um serviço para evitar que o passageiro seja enganado e embarque numa viagem perigosa. O usuário, ele de posse dar o nome da empresa, de preferência já com o número da placa do veículo, ele pode entrar em contato conosco aqui na sede ou nas nossas 40 regionais, tá? Nós temos o telefone 155 dígito 6, tá? Também para poder fazer algum tipo de reclamação e a gente informa se aquela empresa é cadastrada, se aquele veículo é cadastrado e ainda consegue falar para eles o nome do motorista. 9 pessoas do acidente de domingo continuam internadas. 2 no Hospital João 23, em Belo Horizonte, e 7 no Hospital Regional de Betim.
Uma passarela corre o risco de desabar na BR-381 entre Estivo e Pouso Alegre, no sul do estado. A estrutura foi atingida por uma carreta de madrugada. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, engenheiros avaliaram que a passarela está totalmente condenada e vai precisar ser removida com a ajuda de um guindaste. O trânsito no sentido São Paulo-Belo Horizonte ficou completamente parado. Foram quilômetros e quilômetros de congestionamento. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um desvio de 1,5 km já foi feito numa estrada rural que passa ao lado da Fernão Dias, mas somente para carros de passeio. A concessionária teve que quebrar o canteiro central para fazer uma operação pare e siga na pista do sentido contrário. Só assim os veículos pesados poderão seguir viagem. Ainda não há previsão para a liberação da rodovia. No início deste mês, o Jornal da Alterosa mostrou o drama de pacientes que sofrem de epilepsia. O remédio para o controle das convulsões sumiu das prateleiras das farmácias da capital e da Grande BH. E o drama continua, gente. A sorte de alguns é que existem pessoas solidárias, dispostas a doar o medicamento para quem precisa. Dona Maria, há 25 anos, sofre de convulsões. O medicamento que ela precisa tomar é o Idantal. Segundo a filha dela, desde setembro há dificuldade para encontrar o remédio nas farmácias, tanto do SUS quanto nas particulares. Só depois de muitos dias de procura, ela conseguiu achar o medicamento no centro da capital. Comecei a procurar e não encontrei. Só vim encontrar agora, na segunda-feira passada. Eu consegui encontrar e eu comprei todas as caixas que eu precisava. A Secretaria Municipal de Saúde de BH explicou o porquê o remédio ainda está em falta. O Idantal fenitoína, de 100 miligramas, teve sua produção suspensa porque a empresa que detém a matéria-prima não tem mais o certificado de boas práticas de fabricação. A solução dada pela Secretaria é que os pacientes procurem acompanhamento médico para que possam substituir o Idantal por medicamentos similares. Luciano, que na reportagem exibida no Jornal da Alterosa no dia 1º de dezembro necessitava de caixas do medicamento, agora comemora a solidariedade. Depois da exibição da matéria, Dona Maria Marques, de Contagem, decidiu doar o remédio que tinha em casa. Com isso, Luciano vai ter mais 3 meses de tratamento contra a disritmia epilética. Muito simpático, me recebeu na casa dela, mandou endereço, para a TV me repassou, imediatamente eu fui lá. Ela foi muito simpática, uma pessoa muito bacana. Creio que o marido dela tomava a medicação e veio a falecer. Então, ela resolveu doar essas caixas. Maria das Graças também se sensibilizou com o caso de Luciano. Depois de sofrer um acidente em casa, ela usou o medicamento na recuperação de um traumatismo craniano. As caixas que sobraram vão ajudar ainda mais o chefe de cozinha. Me sensibilizei de passar para ele. Uma vez que eu tenho, não custa nada doar aquilo que eu tenho, que vai servir para outra pessoa, No caso, o medicamento, Então, eu acho assim, as pessoas têm que ser mais solidárias, têm que compadecer mais com as outras. Que bom que está dando certo, O número de casos de dengue em Belo Horizonte aumentou 400% neste ano em comparação com 2014. A Prefeitura já acendeu o alerta vermelho e decretou situação de emergência por causa da infestação do mosquito, que também transmite a febre chikungunya e o Zika vírus. Por isso, foram intensificados os mutirões contra o Aedes aegypti. Uma das áreas críticas da capital é a região da Pampulha, que recebeu pelo 2º dia seguido a visita de agentes de vários centros de saúde. Um mutirão empenhado. Agentes de combate a endemias, da Defesa Civil e da Vigilância Sanitária à caça dos focos. Nas casas, vistoria caprichada e muita orientação. No quintal de seu Geomar, nada de água parada. Mas olha só, o local estava cheio de possíveis criadouros. O morador prometeu fazer uma limpeza geral. Cada um fazendo a sua parte, Todos vão longe, que aí acaba com isso. Ana Maura foi orientada a retirar o sofá velho do quintal. Ana Maura, eu gostaria que você retirasse esse sofá, que pode ser um deficiente que pode acumular água parada na época de chuva, tá? Vou tirar.
comprando na rua. O caminhão vai passar, né? Aproveitar e colocar na rua. As ações de combate ao Aedes aegypti aqui no bairro Jardim São José foram reforçadas por causa do aumento dos casos de dengue. De janeiro até agora, foram 29 confirmações da doença. Outros 61 casos estão sendo investigados. O bairro é uma das áreas mais críticas da região da Pampulha. Nós estamos vendo que os imóveis têm muito material exposto nos quintais de uma forma desorganizada, né? E é essa colaboração que nós estamos solicitando que a população tenha daqui para frente. O cuidado com o seu imóvel, o interior do imóvel. Belo Horizonte contabiliza até o momento 15.584 casos de dengue. Em 2014, 3.101 pessoas foram vítimas da doença, uma alta impressionante de mais de 400%. O prefeito Márcio Lacerda decretou situação de emergência e prometeu criar uma força-tarefa para intensificar a luta contra o mosquito em toda a capital. A meta é vistoriar 100% dos imóveis até o fim de janeiro. Seu Vanildo recebeu até elogio dos agentes, mas o cuidado que o morador sempre teve dentro de casa para evitar a picada do mosquito não foi suficiente. A gente está sempre cuidando, apesar de tudo ainda tive dengue. Passei muito mal, apesar que eu cuido muito. Mas eu tenho 3 dias que eu melhorei, para ser sincero. E os casos de dengue são alarmantes em Lagoa da Prata, no centro-oeste de Minas. A situação ficou mais grave depois que uma morte foi registrada. Agentes da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da Prata aplicam larvicida em possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Essa ação preventiva é para que o ano que vem, né, não chegue a ter tantos casos notificados. Em todo o ano passado, foram 565 notificações e 231 casos confirmados da doença na cidade. Já em 2015, só até novembro, mais de 1.200 pessoas tiveram dengue em Lagoa da Prata. A prefeitura se uniu à população e criou um comitê para enfrentar a epidemia. Nós temos feito campanhas, né, educativas na cidade, nos trânsitos, nos bairros, e temos o pessoal também que tem feito as visitas em residências. A morte de um homem de 33 anos que não teve o nome divulgado também está sendo investigada como suspeita de dengue. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ele deu entrada no pronto atendimento municipal com dores no corpo e em menos de 24 horas piorou bastante e chegou a ter hemorragia. Na certidão de óbito, o médico apontou a causa da morte como dengue hemorrágica. Amostras do sangue dele foram levadas para a Fundação Ezequiel Dias em Belo Horizonte e o resultado da análise deve ser divulgado em até 30 dias. Na casa da dona Maria, nenhum foco do mosquito foi encontrado. Resultado da atenção da comerciante, que redobrou os cuidados depois que ela, o marido e o filho tiveram a doença. Medo, né, de dar de novo. A um dia do Natal, cresce o movimento nas ruas de Belo Horizonte. Em relação ao ano passado, os gastos com os presentes vão ser menores. Mesmo com muita gente sentindo as consequências da crise, parece que ninguém quer ficar sem pelo menos uma lembrancinha. O centro da capital está assim, cheio. Sinal de que a tradição de trocar presentes no fim do ano ainda está de pé. Uma pesquisa feita pela CDL de Belo Horizonte revelou que neste ano, 89% dos moradores de BH vão dar presentes neste Natal. Mas afinal, como é que será que vai funcionar isso, hein? Em tempos de crise, a carteira da gente, olha, anda sempre assim, com pouco dinheiro. Será que nesse Natal vai dar para presentear bem sem pesar tanto no bolso? Vai ser difícil pra caramba, sem dúvida. A crise tá brava. A recessão, ela tá aí, tá batendo e é muito difícil você conseguir realizar alguns sonhos de algumas crianças, né? Fica difícil. Presenteia os mais próximos, né? Lembrancinhas. Tem que usar a criatividade. O levantamento disse ainda que os consumidores entrevistados vão comprar em média 4 presentes que juntos totalizam cerca de R$ 89,00. Diferente do ano passado, em que o ticket médio era de R$ 101,00 para cerca de 6 presentes. 55% dos belo-horizontinos ainda responderam à pesquisa dizendo que preferem pagar as contas em dinheiro, como fez Sara. Só assim ela conseguiu levar presentes para todo mundo. Eu prefiro à vista, primeiro que a gente não fica devendo, né, para depois, e o à vista ainda tem um desconto. E você deu uma choradinha para conseguir coisa boa aí? Com certeza. Tem que ter, né?
Porque tá difícil comprar presente. Tá tudo muito caro. Roupas lideram o ranking de presentes mais procurados, com 29%. Em seguida vem os brinquedos, com 19%. E os calçados, com 18%. Promoções também são bem-vindas para 55% dos entrevistados. Para esta economista, espantar a crise é meio difícil. Por isso, a dica é o consumo consciente. Não comprar mais além da sua capacidade de pagamento, porque o início do ano é marcado por impostos e matrículas escolares. Então, você já tem esse sufoco no início do ano. Não precisa dar um valor grande. Presentear um presente com carinho, mas com ticket médio menor. A tradicional Feira de Plantas e Flores Naturais da Avenida Carandaí, em Belo Horizonte, que acontece às sextas-feiras, funciona hoje excepcionalmente por causa do Natal. Uma boa oportunidade para presentear ou para deixar a casa mais bonita e alegre durante as festas. Flores de espécies diferentes e muito colorido. Com tanta oferta, fica até difícil escolher o que levar para casa. As orquídeas chamaram a atenção de Isabel e ela também gostou do preço. Pesquisei e ainda pedi desconto. Conseguiu? Consegui. De 50 por 40. Muita gente foi à Feira das Flores nessa antevéspera de Natal com o mesmo objetivo: deixar a casa mais alegre para receber os amigos e a família. Para ficar mais bonito, né? Elevar o clima natalino, né? O vermelho, todas lindas, difícil escolher. Eu gosto de florzinha miúda, miosóides, as florzinhas mais delicadas. Brancas? Brancas, gosto muito. E tem uma diversidade de flores pequenas. Olha aí as sugestões. É aster, gibes, tango, margaridinha. Flor da fortuna no nome popular. No nome certinho é calandiva. Em ano de crise em que o Natal vai ser de lembrancinhas, as flores também são uma opção mais em conta. A minha patroa faz aniversário amanhã, dia 24, então estou dando para ela que ela merece. É uma grande patroa para mim. Os expositores dizem que o movimento ainda não é o esperado para salvar as vendas do fim de ano. E a receita para melhorar até o fim do dia: atrair o cliente e dar descontos. O preço está mais em conta, é metade do preço das floriculturas. Está dando um desconto, então? Está dando desconto para poder ter uma venda melhor e coisas bonitas, hein? Cláudia aproveitou, conseguiu negociar e levou uma árvore natural que ela ainda vai enfeitar para a festa natalina. A gente queria uma árvore natural, a gente já começou a enfeitar a casa, mas como a gente vai preparar a casa para amanhã a festa, então a gente quis preparar uma árvore natural, pela tradição também. Eu adoro, tem muito tempo que eu não vou. A feira vai funcionar hoje até às 6 da tarde. O endereço é a Avenida Carandaí, entre a Avenida Brasil e a Rua Ceará, pertinho do Colégio Arnaldo. Outras notícias nos nossos jornais da noite em todo o estado. Eu fico por aqui. Se quiser me seguir nas redes sociais, estou no Twitter como Ana Cris Pimenta e no Instagram como Ana Cris Pimenta TV. Boa tarde para você. Tchau.